Boa noite, meus irmãos, aqueles que se fazem presentes aqui em nossa Assembleia, no Centro Espírita Leon Denis, aos nossos companheiros que através da internet compartilharão conosco da noite de estudos e aqueles que através da Rádio Rio de Janeiro também formarão esse círculo de reflexões e participarão também com todo esse trabalho de vibração espiritual a benefício de todos nós, de toda a nossa sociedade. Na noite de hoje, vamos dar continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos, como fazemos sempre aos sábados, na sua segunda parte, no capítulo 9, falando da intervenção dos espíritos no mundo corporal, desta vez com os itens 473 a 480, sobre o tema possessos. E no momento aí que será conduzido, naturalmente, pelo nosso irmão Canrobert Bueno, que aqui está conosco, trazendo todo o seu raciocínio em torno do tema. E no momento do passe, o nosso irmão Givaldo participará também com a sua palavra, analisando a mensagem aqui no Evangelho, capítulo 13, Estranha Moral, dos itens 9 a 12, não vim trazer a paz, mas a divisão. A todos que neste momento nos integramos neste trabalho, as nossas saudações. Vejamos a página que preparará o nosso ambiente de estudos. É assinada pelo Espírito Emmanuel, está no livro Estude Viva, editado pela FEB, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e nos fala ele sobre em torno da obsessão. O êxito do pensamento positivo depende do trabalho positivo. O projeto de edifício importante reunirá planos magníficos auridos nas mais avançadas práticas da civilização. No entanto, para que se concretize, reclama o emprego de material adequado, a fim de que a obra não se transfigure em joguete de forças destrutivas. Numa construção de cimento armado, ninguém se lembrará de colocar varas de madeira em lugar das estruturas de ferro, e nem de substituir a pedra britada por taipa de mão. Para que o trabalho se defina dentro das linhas determinadas, as substâncias devem estar nas condições certas e nas posições justas. Idênticos princípios regem o plano da alma. Se aspirarmos ao erguimento de realizações que nos respondam ao elevado gabarito dos ideais, é forçoso selecionar os ingredientes que nos constituem a vida íntima, cultivando o bem nas menores manifestações. Qualquer ação oposta comprometerá a estabilidade da organização que pretendamos efetuar. À vista disso, cogitemos de sanear emoções, ideias, palavras, atitudes e atos, por mínimos que sejam. Todos nos referimos ao perigo dos agentes do mal que nos ameaçam. No entanto, os agentes do mal apenas dominam onde lhes favoreçamos a intromissão. E a intromissão deles, via de regra, se verifica principiando pela imprudência da brecha. Hoje, uma queixa, amanhã, um momento de azedume, cedo, uma discussão temerária, mais tarde, uma crise de angústia perfeitamente removível através do serviço. Agora, um comentário deprimente, depois, um minuto de irritação e, por fim, a enfermidade, a delinquência, a perturbação e, às vezes, a morte prematura. O desastre grande quase sempre é a soma dos cuidados pequenos. Estejamos convencidos de que nos processos de obsessão acontece também assim. Emmanuel. Façamos, pois, a nossa prece nesse instante, meus irmãos. Jesus, Mestre e Senhor de nossos destinos, eis que uma vez mais dizemos presente a convocação a este momento de estudos, de reflexões,
a este momento, Senhor, em que nossas almas são alimentadas por mensagens superiores que nos darão força, coragem, determinação para prosseguirmos no trabalho do nosso crescimento espiritual, agindo sempre na prática do bem, onde quer que possamos estar. Assim, Jesus, queremos agradecer a oportunidade de aqui estarmos nesta noite, de até aqui termos sido trazidos pelos nossos benfeitores amigos, e de aqui comungar com outras mentes de tudo isso que será tão importante para todos nós. Desta forma, pedimos as tuas bênçãos e amparos para o nosso irmão Canrobert, para o nosso irmão Givaldo, que irão nos conduzir os raciocínios na noite de hoje. Que, assistidos pelos seus benfeitores amigos, eles nos tragam a mensagem divina aos nossos corações através de O Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. E seja, pois, Senhor, em nome do teu amor, em nome da misericórdia infinita de Deus, e em nome do amparo destes benfeitores e dirigentes amigos desta casa, possamos de nossa parte dar por iniciada a nossa reunião de estudos e passes na noite de hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, como dissemos, as questões vão de 473 a 480. Nós leremos apenas 4 questões para que o nosso irmão Canrobert tenha o tempo necessário de desenvolver o seu raciocínio. Questão 473. O espírito pode momentaneamente usar o envoltório de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e agir em lugar daquele que nele se acha encarnado? Respondem os espíritos. O espírito não entra num corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado que possui os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agirem conjuntamente. Porém, é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria de que está revestido. Um espírito não pode se substituir àquele que está encarnado, pois o espírito e o corpo ficam ligados até o tempo fixado para o termo da existência material. 474. Se não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de 2 espíritos no mesmo corpo, a alma pode achar-se na dependência de um outro espírito, de maneira a ser subjugada ou obsidiada por ele, ao ponto de sua vontade vir a estar, de certa forma, paralisada? Sim, e são esses os verdadeiros possessos. Mas fica sabendo que essa dominação nunca se efetua sem a participação daquele que a sofre, quer por sua fraqueza, quer pelo seu desejo. Frequentemente, têm sido tomados por possessos, epiléticos ou loucos, que mais necessitavam de médico do que de exorcismos. Questão 476. Não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tamanha que a pessoa subjugada disso não se aperceba? Então, uma terceira pessoa poderia fazer cessar a sujeição e, nesse caso, que condição ela deveria preencher? Se for um homem de bem, sua vontade pode auxiliar, apelando para o concurso dos bons espíritos, pois quanto mais se for um homem de bem, mais poder se ter-se-á sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para atraí-los. Contudo, ele seria impotente se aquele que está subjugado não participasse disso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lisonjeia seus gostos e seus desejos. Em todos os casos, aquele cujo coração não for puro não poderá ter influência alguma. Os bons espíritos o desprezam e os maus não o temem. 477. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Não. Quando estes espíritos veem alguém levar a coisa a sério, riem dele e se obstinam.
nós vamos interromper aqui a leitura das questões, pedindo aos nossos irmãos que as complementem em seus lares, e passamos a palavra ao nosso irmão Canrobert, envolvendo nas nossas vibrações de muito apoio. Que Deus o abençoe. Boa noite a todos, os presentes encarnados e desencarnados, que possamos fazer da noite de hoje uma noite de uma reflexão. Eu não vim aqui lhes ensinar absolutamente nada. Não tenho essa capacidade nem essa didática. Mas de alguma forma, oportunizado pela tarefa ofertada, tenho aqui como estar com os senhores para fazermos, como já foi dito, a reflexão sobre o estudo. O estudo é vasto, é amplo, traz uma bibliografia muito grande, nos impõe estudo, nos impõe muito tempo para que possamos fazer o desenvolvimento do tema. Ele é presente hoje, como foi no passado. Na verdade, o tema, sem ser abordado, já vem vivenciando o tempo da história humana desde eras muito passadas. Em todos os momentos, em todas as religiões, em todas as manifestações, sempre houve aquele que pudesse ser dito um louco ou pudesse ser dito um obsesso. Então, nesse caso, a possessão, para nós começarmos o assunto, não dá conta. Não podemos levar em conta que, com toda a ciência que dispomos hoje, já desde o tempo que Kardec assim codifica a doutrina, pudéssemos ter a possibilidade de pensar que estariam os nossos corpos manifestos na possibilidade da presente encarnação livres, abertos, possíveis de uma configuração de que outro espírito assim entrasse e tomasse posse dele. O que é dito aqui, inclusive, já na última questão lida, como aquele momento em que você precisava fazer o exorcismo. Bom, a princípio fala-se aqui de demônios. Demônios na Grécia já era considerado espíritos bons ou maus que dominavam pessoas, cidades, lugares, esferas, tinham lá suas dotações de templos, e foi trazido já no cristianismo colocado após o Cristo como sendo o anjo caído, aquele do mal, e que fica também patente a inexistência desse demônio. Desculpem desfazer essa ideia, desculpem lhes desconstruir esse diabo, demônio, capeta, enfim, como queiramos dar o nome, mas ele é desconstruído pela simples finalidade de que, sendo Deus a causa primária de todas as coisas, e essa inteligência suprema, seria de uma infantilidade nossa, quase que de uma irrazão, pensarmos que ele poderia criar um ser menor ou dar a ação de fazer de outro espírito decaído para que pudesse ter uma contenda como se fosse uma brincadeira. Seria impossível pensarmos que nossos corpos podem ser dominados por um outro espírito que tomaria o lugar, porque dessa forma, para que a reencarnação? Teríamos um trabalho danado, lá erráticos, pedindo a oportunidade da presente encarnação, e ela é um brinde, ela é um momento especial nosso, ao qual devemos ser gratos por aqui estarmos, pois que nos foi concedida essa oportunidade, e aqui viemos. E assim, chegando aqui, chegaria um outro espírito e disse, dá licença, sai porque estou entrando eu. Não dá conta. Não daríamos conta. Não pode ser assim. Não há condição de pensar. É uma forma de submissão sobre a ignorância. Algumas religiões ainda se imporem desta forma e com isso prosseguirem vendendo ou transmigrando ideias que ainda são passadas, primitivas. Deuses foram considerados o trovão, deuses foram considerados temporais, deuses foram considerados a própria questão climática, e nós sabemos que não existem. Da mesma forma, não dá para ser possesso, mas dá para ser obsediado. Obsediado dá. Para todos nós que estamos aqui nesse mundo de provas e expiação, já transitando, já fazendo a sua transição para a regeneração, de acordo com a nossa vontade, a nossa ação, a nossa possibilidade, o nosso conhecimento, a nossa destreza em lidar com isso. Aliás, faço questão de repetir, como tenho repetido, abrindo um espaço no momento da reflexão, de que diz Albert Einstein que tudo aquilo que o homem desconhece não existe para ele. Portanto, o tamanho do universo de cada um de nós é o tamanho do nosso saber, que é o que estamos fazendo hoje aqui.
Estamos vindo a essa casa na busca de conhecimento, de esclarecimento, na busca de encontrarmos oportunidades de nos melhorarmos enquanto espíritos, que é o que de fato somos. Porque muita gente cá entre nós ainda diz assim, não, o meu espírito, você, dá licença, você comprou aonde? Né? Porque o meu, comprou aonde? Porque eu quero saber. Porque eu, espírito, possuo um corpo. Essa matéria que nos é colocada à disposição de fazermos esse laboratório experimental. Chegando aqui na presente encarnação, com os nossos sucessos, com as nossas demandas daquilo que ainda pode e deve ser melhorado, e daquilo que viemos contribuir para a melhora do planeta, a nossa melhora e a evolução. Do tempo da formação do que Kardec coloca como a doutrina espírita para nós e até os dias de hoje, a ciência cresceu, mudou, evoluiu, o planeta evoluiu. Nós estamos vivendo tempos extraordinários. Segundo os meios de comunicação, por todas as formas que são colocadas, viveremos nos próximos 3 anos um conjunto de informação maior do que todo o conjunto de informação que nos foi trazido nos últimos 100 anos. Imaginem essa coisa chegando. Então não dá para pensar que estamos aqui colocados, subjugados, porque vai entrar um demôniozinho, nos tirar e fazer. Aliás, por que do demônio, né? Escolheu a mim por quê? Por que eu? Aí sim a pergunta, por que eu? Por que foi colocado? Não, ele estava passando, olhou, se aquele cara ali tem cara disso. Vou entrar nele e pronto. Sai ele, fico eu. Né? E aí, tomando. Não existe. Agora, obsessão, sim. O tema é tão vasto que, assim, num lapidar, num rápido passagem, nós estudamos as 5 obras primeiras de Allan Kardec, que tratam dessa questão de obsessão, portanto, todos vocês comecem aí pelo Livro dos Espíritos e vão até a Gênese, que vão encontrar esse quadro. Várias obras de Joana de Ângeles e Hermínio de Miranda na psicografia de Divaldo, várias obras da psicografia de Chico com André Luiz e Emmanuel, passando Missionários da Luz, traz um escopo extraordinário. Tivemos obras da Sueli Caldas Schubert, 3 livros, pelo menos, tratando da parte de transtorno, da parte da mente e tudo mais. A matéria é vasta. Mas o que eu quero saber, que todos vocês estão me olhando, o que é a obsessão? E como eu me livro dela? Primeiro é não pensando que você pode estar sendo obsediado, porque é muito a gente pensar que estamos com aquela obsessão, né, que está nos subjulgando, que está nos levando. Existem gradações. Nós que ainda estamos comprometidos no recurso de refazimento de alguns passos nossos passados no presente, temos que entender o seguinte. Chegamos aqui um pouquinho devedores, não é muito, isso não é culpa. Por favor, não fiquem orientando assim, eu sou culpado. Isso é um desprestígio para o valor que dispomos hoje e do que já temos de possibilidades das potências da alma. É um desprestígio. Por favor, não façam isso, não se desmereçam, ao contrário, se valorem. Pois que é isso que devemos fazer. E temos, claro, alguns que lá no passado nós deixamos caminhando de um modo errado. Né? Aqui alguém já desfez um namoro na juventude, onde saiu fora e não deu satisfação. Como é que ficou lá a namorada ou o namorado? Ficou pegado. Mas na vida passada a gente deve ter feito alguma coisa dessa monta para um pouco pior, claro. Pode ter matado, pode ter roubado, pode ter enganado, né? Você pode, todo mundo gosta de dizer que na encarnação passada, assim, eu fui rei, rainha, príncipe, barão, eu fui um grande general, um grande político, tudo. Pode fazer exatamente isso que eu acabei de dizer. Né? Com esses postos, você tem toda a possibilidade. Agora, se temos essa possibilidade dessa obsessão simples, primária, que pode nos encontrar, também temos os obsessores, quando tomamos por caráter fazer algo de bom, que está mudando a nossa vida, está mudando o andamento da nossa vida. Resolvemos fazer alguma coisa. Alguns aqui, não sei se todos, talvez muito poucos, quase nenhum, já tenham feito pelo menos uma vez na vida um regime. Né? Um regime. Vou fazer um regime. Por que eu vou fazer? Tem alguns que estão rindo, porque não devem nem ter começado. Mas fazer o regime é você deixar de apreciar algumas coisas? Não. É você mudar os teus hábitos. Né? Hábito é uma coisa muito forte. Então, mudança de hábito. Começa aí. Você mudou o hábito.
né? Algumas pessoas mudam por 2 semanas, outras por 2 meses, outras por 2 anos, e as outras conseguem fazer uma configuração que realmente lhes mude os hábitos de forma estratégica e permanente na presente encarnação. Você está fazendo a mesma coisa, começa a mudar o teu procedimento, né? Começa a mudar o teu modus operandi, teu modo de agir. Começa a deixar que a sociedade te influa tanto na mudança do teu comportamento, nas exigências, e você começa... Vem o obsessor, mas por que você não está fazendo isso? Não vai lá, sábado à noite, no CELD. Você está maluco? Não te convidaram para aquela festa? Olha, vai salgadinho à beça, entendeu? Bebida free, vai, pô. O que você vai fazer lá no CELD? Não, tem um maluco que vai dar palestra lá. Não faz isso não, entendeu? Faz isso não. Encontro das casas espíritas, domingo de manhã. Que é isso? Você já foi. Esse é o 10º. Eu sei, você já está... Isso tudo mentalmente, né? Telepaticamente. Claro que não tem alguém falando como eu aqui, né? Mas tá ali, aquela vozinha está chegando. Alguns aqui já devem ter ouvido, porque estão fazendo assim, acenando que sim. Então... Não, encontro das casas espíritas, você já foi a 9, esse é o 10º, deixa para lá, vai o ano que vem, dá uma folga, sai de folga. E você persistentemente, domingo, chega aqui. Agora não é para botar medo não, mas não irrita o obsessor? Irrita. Vai irritar. Como é que não vai irritar? Eu estou ali, eu estou fazendo de tudo para esse sujeito mudar e ele não muda. Eu estou usando os meus maiores esforços, porque o problema, eu vou tomar... emprestado de Martin Luther King, uma expressão dele, na qual ele dizia: o meu medo, o meu receio, realmente não está no barulho que o mal produz. Não, mas no silêncio dos bons. Essa frase pode ser dimensionada muito. Qual o silêncio que muitas vezes fazemos por receio? É isso. Vocês vão chegar aqui no encontro das casas espíritas? Venham! Mas vai ter o obsessor que vai me incomodar. Então é melhor eu não ir, porque aí não tem... Está achando que parou por aí? Não. Todo mundo aqui dirige, alguém aqui já dirigiu, ou dirige carro, enfim. Eu dirijo. Claro que eu não vou... Estou só usando como exemplo. Eu dirijo, mas para por aí. Eu não vou usar o resto. O resto é só um exemplo, uma imaginação. Você está no carro, dirigindo. Está na boa. Está indo para o trabalho. Já está contrariado, é segunda-feira. Acordou cedo, chegou atrasado. Seu filho se atrasou para entrar no carro para você deixá-lo na escola. Então você já está todo atrasado. E a sua mulher dizendo assim: vai rápido que a tua criança vai chegar atrasada na escola. E você está indo já atrasado por essa contrariedade. Chega lá na frente, o camarada passa na tua frente. Pronto. E a gente fica dizendo que a gente tem obsessor por causa de vida passada. Senta um lá no banco, está vazio, porque você já entregou a criança, que estava no banco de trás. Lá atrás senta mais 2. Aí vai deixar barato? É assim? Ele faz isso e você fica quieto? Vai fazer o quê? Uma reza por ele? Não é? Eu não faço isso, claro que não. Estou usando aqui da minha imaginação. E aí a gente começa a querer se botar junto com o sujeito, né? Para também ir na frente, né? Terceira lei de Newton, que vai na mesma força, o oposto vem também, aí quer botar ali uma situação. E aí depois reclama que o dia foi péssimo no trabalho. Chegou em casa discutindo, chutando o cachorro, reclamando de todo mundo. As reclamações que são colocadas. Isso é obsessão simples. No conjunto de obsessões, nós temos lá a obsessão simples, né? Vai lá para a subjugação na última, e no meio, né, tem aquela em que você se acha o tal. Já não vou ouvir mais nada. Eu tenho aqui as minhas melhores formas e estou aqui. Né? Estou extasiado com o meu conhecimento, a minha soberba, o meu poder. Existem essas formas. Obsessão é um assunto tão amplo que há pouco mais de 100 anos atrás, muitas pessoas obsediadas, ou por problemas também psicológicos, ou pelo conjunto, vivendo um momento de melancolia ou de depressão, eram estadas a serem isoladas da sociedade. Na Idade Média eram queimados feito bruxas. A liberdade que dispomos hoje como espíritos aqui colocados é extraordinária, frente a pouco mais de 500, 600 anos da história atrás, 700 anos. Haviam perseguições extraordinárias.
Aqueles também dos novos descobrimentos das terras novas, aquele sujeito que não se enquadrava muito bem, ou tinha atitudes e pensamentos diferenciados, ou tinha aquela coisa da ciclotimia, o chamado de lua, que em um momento estava rindo, no outro estava bravo, era jogado nas colônias como degredo. Isso aí não interessa aqui para a sociedade. Aqui só quem pode ser de lua é a realeza, os outros não. Entendeu? Só rei que pode ser ciclotímico, bipolar, esses termos modernos, aqui na época se dizia de lua. Imagina um sujeito comum querer ter esse momento. E eram momentos de deficiências. Porque também nós temos que olhar para nós assim, mas eu sou obsediado. Pode. Pode. Você já foi. Qualquer um de nós aqui, com certeza, já foi e será. Está no momento. Nós estamos passando. Agora, o que nós vamos fazer com isso? Correr para onde? Do quê? De quem? Você conhece o obsessor? Você viu o obsessor? Porque tem pessoas, tem alguns que têm até a possibilidade desse reconhecimento, mas o que é a nossa atitude? A nossa atitude é nos melhorar. E, se possível, aí o gancho. Melhora o obsessor. Traz ele. Fala, eu não vou para a festa, eu vou para a festa depois, mas primeiro eu vou no céu. Você vem comigo? Vem comigo, entra! Aí ele fica com a mão ali, colocado ali no portão, não quer nem pelo amor de Deus. Não, entra, vem comigo, convida. Falando do obsessor, não estou falando parente, sogra, cunhado, essas coisas não. Isso é uma segunda etapa, pode ser também, mas não quer dizer que seja. Mas você traz para o momento da reunião. É um momento de esclarecimento, de elevação. Você está num processo de caridade. A gente não gosta de caridade, a gente não fala de caridade. Não é fora da caridade que não é salvação. Então eu não vou me livrar do meu obsessor. Não. Eu vou conduzi-lo para o mesmo caminho que eu desejo para mim, que deseja ao teu próximo. O espírito não é teu próximo. O que somos? Espíritos. E então, se somos espíritos, vamos... Mas ele está desencarnado, deseja. Porque você pode ter obsessão de espírito desencarnado para encarnado, que é o que a gente está aqui na maior parte das vezes, a gente fala, tem algum espírito me perseguindo, as coisas não estão dando certo. Isso também, perfeito. Tem obsessão de encarnado para encarnado, né? Tem. Vocês não viram, é claro, nenhum dos senhores ou senhoras, mas saindo daqui eu posso lhes mostrar como acontece quando a gente começa a perseguir o outro, fica com raiva do outro, fica incomodado com o outro passa a fazer parte do nosso pensamento do dia a dia. O simples fato dele aparecer, manja aquele negócio que meu santo não combina com o dele, a gente já começa a fazer essa alusão, é uma obsessão de encarnado para encarnado. Você ocupa teu tempo, seu talento, você desperdiça tuas oportunidades tentando martirizar o outro, que às vezes cometeu alguma coisa que te incomodou por pura ignorância, disperso ou sem atenção a você. É igualzinho no trânsito, o cara fechou você porque queria. Não, ele está disperso em pensamento, ouvindo outra coisa, às vezes ouvindo música, ou às vezes com um dia tão pior do que o nosso. E a gente ali, minha mulher está assistindo a palestra. Ela vai cobrar isso tudo que eu estou falando, mas vocês estão comigo, não me... Né? Ela está assistindo a palestra, mas... Então, o que nós vamos fazer? Tem um ato positivo. Queremos saber como elas acontecem? Eu acabei de passar para todos vocês, vai estar gravado. Vocês vão buscar essa bibliografia, vão perceber o universo de como é atuado no psiquismo. Agora, a questão logo de cara, 474 já diz. Nada vai acontecer se não quisermos, se não permitirmos, se não nos colocarmos a favor. Não é isso? Não tem ali? Vamos lá. Desencarnado para encarnado, encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado. Acontece. Mas, Manuel, fazem 5 anos que você morreu e eu não te esqueço. Aí começa aquela história, ladainha, vai dormir, deita às 10 até às 2 da manhã falando com o Manuel, que já está errático. Manuel lá dentro da colônia, tentando se... É um personagem, tá, gente? Tentando se resolver, tentando dar continuidade nos seus processos, nas suas oportunidades, como nós aqui, e ela daqui, ó, batendo no Manuel. Ela nem segue a vida, nem desobstrui, reclama o dia inteiro para tudo. Como o Manuel faz falta. Como não? Aí os filhos ficam perguntando, não sei o que a mamãe tanto fala, porque ela vivia reclamando do papai, né? Agora o papai foi embora, ela vive reclamando que o papai não está aqui.
Não é isso? Aí os filhos também ficam naquele momento confusos, sem entenderem, né? E o coitado do espírito que está lá errático, com todas as possibilidades de galgar, de aprendizado, de renovação, de processos de restauração, fica atrapalhado porque não consegue, porque aquele espírito fica também lá no seu psiquismo, porque nós temos o psique, ele está presente na mente, no espírito. A inteligência pertence ao espírito, não é ao corpo. Está lá a questão 24 do Livro dos Espíritos. Então, é essa inteligência, essa emanação, esse arquivo, esse acervo extraordinário que está no espírito. E nós atuamos em qualquer forma, como eu estava dizendo, desencarnado para encarnado, encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado. Vai levando. Pode ser desencarnado para desencarnado. Você chega lá do outro lado, aonde eu estou? O cara bate, lembra de mim? O quê? Hein? Lembra de mim? Não, vou te fazer lembrar. Você vai uma hora lembrar de mim. É isso. Porque as coisas se resolvem nesse mundo, porque somos o quê? Espíritos imortais, numa jornada de busca à felicidade. E qual felicidade? Não sabemos. Se soubéssemos o que é felicidade, já tínhamos resolvido tudo isso. Não estávamos no mundo de provas e expiações. Não estávamos aqui recorrendo à necessidade, porque é um recurso, é uma solicitação, um pedido, uma necessidade efetiva a nós reencarnarmos, para termos esse enfrentamento. Ah, mas agora eu já não estou, eu tenho uma vizinha, eu tenho um parente que tem uma obsessão extraordinária. Pode ter. Podemos estar subjugados. Por que não? Mas não possuídos. Podemos estar subjugados. Subjugados pela nossa vontade. Subjugados pelo nosso orgulho. Subjugados pela nossa vaidade. Orgulho e vaidade produziram guerras na história da humanidade de forma extraordinária. Alguém aqui já viu um rei sair para brigar contra o rei? Porque era muito mais fácil, né? Pega o rei, você está embocado? Tá. Chega aqui com o rei, dá uma espada para cada um, pronto, se resolve. Deixa todo... Não, eles ficavam lá sentados no trono, recolhendo muitos impostos e botando todo mundo para brigar com eles. Aí é fácil. Orgulho e vaidade. Estou falando de rei, mas isso acontece até hoje, tá? Tirando o rei, os governantes. Então, o que é isso? É um formato também de estar esse ser subjugado à vontade dos outros pela sua definição, pela minha vontade. Você pode ter um desafeto no seu trabalho. Provavelmente tem. Se não tem, você que não está se apercebendo. Mas no trabalho você tem um desafeto. E de acordo, você pode ser desafeto de outro, na imaginação da vista que o outro te faz. Agora, se você não der continuidade a isso, se você não fizer nenhum movimento contrário, grave, de enfrentamento a essa situação, o que acontece com aquele teu adversário? Vai chegar para você e ficar, você não está me percebendo aqui não? Hein? Derrubei teu café na mesa, você ficou sorrindo para mim. Desviei teus e-mails, você continuou sorrindo para mim. Falei mal de você para o chefe, muito. E fiz questão que você soubesse que era eu, porque eu falei para mais 3 pessoas que eu sei que falam com você na hora do almoço. Você não fez nada. Está vendo com você. Porque é isso. Você vai, no final você vai ser cobrado de como que você não toma atitude. Eu não sei dos senhores e senhoras aqui presentes. Eu estou militando na doutrina efetivamente, embora um pai espírita, eu estava disperso na juventude e estou nem aí, né? Olho aqui os jovens, fico quieto de vergonha. Olho para minha filha, fico quieto de vergonha, porque na juventude eu estava no nem aí, né? Aí toma um tropeção daqui, toma um tropeção dali, algo te instiga, você vem para querer saber o porquê de estar aqui, de onde vim, para onde eu vou. Essa questão básica que nos instiga. E aí vai se colocando aquela questão. Podemos ser obsediados, vou me valer até desse momento, ser obsediados desde jovem? Podemos. A gente está falando de obsessão da criança, do jovem? Tem. Lá no sul, por exemplo, no Rio Grande do Sul, da onde eu venho, tinha lá já remédios, 40 anos atrás, quando você lá pelos 10, não, 50, quando você lá pelos 10 quis passar matemática.
começava a ter aquela coisa que eles diziam, tá com o diabo no couro, esse menino é endiabrado, esse menino não para, esse menino já quebrou um braço, 2 dentes, torceu o outro braço, torceu a perna e não para. E tudo. Eles tinham um psicólogo, tinha um remédio já no sul, eu não sei aqui, mas lá no Rio Grande do Sul já tinham ferramentas extraordinárias, chamava vara de marmelo. Aquilo vinha na mão das tias ou da mãe, singrava no ar, você chegava a ouvir aquele momento, sim, né? Aquilo singrava. E você, muito jovem, pulava na primeira, mas elas eram espertas e voltavam rápido, pegava na segunda. E quando pega na segunda, você se desequilibra, toma 3, 4, 5. Aí vem a famosa pergunta, vai continuar? E rapidamente desacopla, né? O ser para um lado, o obsessor para o outro, ninguém mais quer saber de briga. É rápido isso na infância, na juventude. Mas, quando nos tornamos adultos, somos mais apegados. Né? Somos mais difíceis. E falávamos. Temos lá o parente que está obsediado. A gente tem que olhar ao lado do psiquismo. Às vezes, muitas das vezes, é necessário usarmos da ciência moderna, dos remédios, dos elementos das drogas que estão aí, drogas positivas, drogas conduzidas com consciência, para ajudarmos pessoas próximas que estão vivendo aquele momento. Porque uma coisa é termos uma melancolia. Todo mundo aqui já ficou algum momento melancólico, meio tristinho, 2, 3 dias, aquela coisa. Isso não quer dizer que você é ciclotímico, nem que tampouco você esteja com depressão. Existe um quadro para ser definido. Mas depressão, que é algo que se associa muito às obsessões, é considerado hoje uma pandemia pela ONU e atinge, segundo a pesquisa deles, 3 em 10. Temos 3 aqui, vamos considerar que só a gente conta dali para lá. Nós 3 estamos bom, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lá. Né? Mas é assim que vai. 3 em 10 é muita gente. 3 em 10 é muito sofrimento. 3 em 10 é muita dor. Porque não basta só termos aquela pessoa que nós reconhecemos já não na nossa obsessão simples, que é essa que a gente vai dando conta no dia a dia, mas naquela obsessão mais grave, na subjugação, naquela forma mais definida, que a gente precisa entender porque isso adoece a família. Qualquer doente em casa adoece a família. E isso é uma doença da alma. É uma doença do espírito. É uma doença que vai nos atingir no que somos espíritos. E que, claro, através do perispírito se pronuncia no corpo, nas suas mais diversas formas, nas suas mais diversas expressões. Do exaltar à apatia. Então precisamos olhar para isso com caridade. Eu falei no começo, vocês estão lembrados? Que a gente estava falando do nosso obsessor do dia a dia. Traz para a casa espírita. Traz esse ser para a casa espírita. E se não puder ser fisicamente, traga-o através do nome que são colocados nas caixinhas, através do atendimento fraterno que é feito, expondo para que a casa possa, como o céu de tantas outras casas, promovem essa ação, essa promoção do bem-estar do espírito, para que haja o socorro e, claro, se valendo disso, possam usar os argumentos das drogas e dos remédios hoje disponíveis para todos, para que seja atuado. Nós temos as mais diferentes formas de obsessão hoje que podemos olhar. Por exemplo, a sociedade presente. Alguém já viu uma televisão obsediar a pessoa? Não. Você não vê a televisão te obsediando. O que você vê é uma propaganda te instigando. Alguém aqui lembra daquela? Não pode me julgar pela idade, hein? Eu posso ter visto na internet. Compre batom. Compre. Depois botaram a criança vestida assim de ciganos. Compre batom. Né? Aquela coisa. É uma forma da neuropropaganda, é uma ciência. A partir da neurociência, desenvolveu-se o estudo da propaganda, neuropropaganda. Está te induzindo. Aquilo é uma forma de você começar a se permitir essas coisas. E aí é o batom, é isso, é aquilo, vai colocando, aí você está lá, você já comeu batom, aquele cara que sai com você, já comeu batom? Não, meu filho que fica pedindo, não, compra o batom, eu não quero comprar batom. Não, mas compra o batom, você vai experimentar, vai saber por que seu filho gosta, mas eu não quero, aí fica o sujeito te obsediando, compra o diabo do batom.
Para que você... Então, essa coisa vai se entranhando no nosso dia a dia, na nossa forma, como coisas tênues, simples, que a gente acha engraçado. Pode nos parecer como um momento pitoresco, mas que vai criando um obstáculo. Nenhum de nós vai ter um trombo, na grande maioria, dentro de uma artéria obstruindo o nosso sangue, se não houver aquele acúmulo de tempos em tempos. Aquela coisa vagarosa que vai fazendo até que aquele trombo, de alguma forma, tome forma, tamanho e energia e obstrua a frequência. Aí é uma danação, é uma dor aqui, começa a ter isso. Pode ser um infarto, pode ser um AVC, pode ser um transtorno na parte de respiração, pode ser um conjunto de coisas, mas está acontecendo alguma coisa. Porque lá atrás a gente não foi dando conta, e aquilo foi acontecendo. Eu não dava bola para a minha saúde, eu não dava bola para a minha comida, eu não dava bola para isso, eu não dava bola para aquilo. Eu acreditava que margarina é aquela coisa extraordinária, que sai aquela família toda maravilhosa, acontecendo tudo, as crianças querendo ir para o colégio, a esposa perfeita, o marido saindo para o trabalho, ganhando o que ele quer, e a gente foi lá e comprou margarina, porque isso deve trazer felicidade para algum de nós. E não sabe o que está fazendo com o organismo. Desculpe as empresas de margarina, mas elas que me processem, o fato é esse. Né? Ficaram brigando aí com a manteiga, e a ciência voltou assim, não, agora a manteiga pode a manteiga, e olha, está podendo o ovo também. Aí fica nessa história, mas a verdade é essa, nós não conduzimos claramente, dentro de nós, conscientemente, um cuidado com essa ferramenta, com essa moradia, com esse laboratório, com essa escola que é o nosso corpo. Ferramenta importante, extraordinária, a máquina perfeita. A minha não é perfeita porque ela arranja, a minha também. Mas isso é uma questão de tempo. E que bom que está rangendo, está funcionando. Se não tivesse rangendo, está parada, está enferrujando. Então vamos lá. A gente não cuidou, tem um trombo. Assim é a obsessão pequena. A gente estava aqui na brincadeira do compra e batom, da televisão, porque a televisão não persegue. Eu não tiro essa televisão da minha cabeça. Você que não quer. Você que determinou. Você que se subjugou por um uso ou por uma qualidade da sociedade no meio em que você está submetido, em se permitir a isso. E aí vem a danosa da obsessão. Nós temos a auto-obsessão. Sabiam que tem auto-obsessão? Você está pensando que só tem o obsessor? Eu tenho a auto-obsessão. Você se auto-obsedir. Tirar a poeira aqui. Continua, ainda tem poeira. Imaginou se eu tivesse auto-obsediado, que não parava aqui agora conversando com vocês, limpando a poeira. Ou então bebendo um gole de água para não desidratar, porque eu não posso ficar sem um gole de água, porque eu vou... Você começa a criar vícios, manias, hábitos, que são muito fortes, que devem ser tratados, cuidados, reconhecidos, não são pitorescos, mas são necessários de enfrentamento, porque nós estamos nos auto-obsediando. E quando fazemos essa auto-obsessão, está no texto de abertura, brecha. Ou seja, para os mais modernos, o link. Clique em cima que entrou. Pronto. Você abriu espaço. Porque nenhum obsessor, de fato, vai chegar em nós naquilo que nós temos de melhor. O que vai ser um trabalho dele fazer isso? Imagina. O sujeito ali conhece matemática, que é uma coisa extraordinária. Não vai te atrapalhar naquilo. Você está lá sentado, o engenheiro fazendo teus cálculos, vai continuar fazendo. Você é positivo naquilo. Ele vai nos pegar nas nossas brechas. E temos. Todos nós temos brechas. Todos nós temos algum ponto mais escuro. Como diz Emmanuel, no lago mais límpido, há momentos em que, turbilhonado pelo tempo, o lodo da profundeza ressurge e turva a água limpa. Assim somos nós. Quantos e quantos de nossos momentos nós não temos o ressurgimento do nosso íntimo, das sombras guardadas e ainda escondidas nesse íntimo, e que ressurgem. Aqueles dragões, aqueles monstros. E aí a turma, bate palma, lembra lá do trânsito? Lembra daquele momento que parece pitoresco, engraçado, que a gente vai, mas não é. É uma forma de se colocar e ir se acumulando, criando esses processos obsessivos, que começam simples, como para a grande maioria de todos nós. E que nós não damos bola. E depois vão surgindo. E começamos a ficar... Médium, por exemplo, todo mundo aqui acha que ele é médium. Nossa, ele é médium. O diretor de casa espírita, coisa fantástica. Presidente da casa espírita, o sujeito mais obsediado internamente na casa espírita. Ele toma uma decisão, fala com o grupo,
todo mundo anua e todo mundo diz, muito bem, parabéns, tá? Ele sai para a sala dele, vai todo um, 2 ou 3 no cabelo, mas pô, que decisão que ele tomou, né? Você viu? Você achou bem? Isso eu também tenho lá, mas você não falou nada, e você também não, mas aí começa, aquele grupinho dentro da casa espírita. Peguem o livro Aconteceu na Casa Espírita, começa assim, você acha que ele deveria ter feito? Não, ele podia ter feito melhor. Eu, se estivesse no lugar dele, mas ninguém vai, né? Ninguém se candidata. Ninguém vai se preparar para assumir. Né? Ninguém quer isso. Fica pensando no cargo, nos valores, que aquilo dá uma visibilidade. Coitado, o presidente de Casa Espírita vive querendo se esconder, mas ele está sempre visível. Diretoria, a mesma coisa. Mas aí a gente quer o bônus, não quer o ônus. Me desculpem, ainda existe uma mentalidade em nós muito grave, que ficou acomodada, e sem querer entrar em miúças, que é o negócio dos meus direitos. Né? Os meus direitos, eu tenho meus direitos. Né? Mas ninguém pergunta quais são os meus deveres, as minhas obrigações, a minha situação. Achamos interessante, e podemos e devemos, dentro de uma casa espírita, estudarmos, mas não os fenômenos, mas nos permitirmos ao fenômeno de nos despirmos de quem somos, para nos colocarmos ao dispor daquilo que vem nos esclarecer, daquilo que vem nos libertar. Pouco tempo atrás, nós tivemos a oportunidade aqui ainda, falarmos sobre o sono. Talvez alguns dos senhores tenham ficado e me visto podendo falar sobre o sono, sonâmbulos, né? Essas coisas, histórias, quem não dormiu, né? E aí, enfim, se colocar... 100 anos atrás, sonâmbulo era um sujeito, olha, isso aí está possuído, olha como é que ele sai. Andando. Está possuído. Ele dorme, o espírito vem, entra nele, ele sai andando lá. Não é ele. Aí ninguém sabia dizer onde ficava o sujeito, né? Porque deve ficar numa escrivaninha, sentado do lado. Precisou a doutrina para nos esclarecer. Mas ela esclarece, agora precisa saber se nós aprendemos. Está na apostila que eu espero todos os senhores amanhã disputem ali na livraria, quando vamos nos encontrar no 10º encontro da Casa Espírita, que existe uma diferença muito grande entre o que brilha e o que ilumina. Já pensaram nisso? A gente gosta muito de brilhar. E iluminar, porque essa é a tarefa. Iluminar o teu próximo, é a caridade. É você pegar o teu acervo do que você tem bom e botar a serviço do próximo. Daquele imediato, daquele que está precisando. E não ficar aqui brilhando. Eu estou aqui com muita luz, mas eles colocaram, não fui eu que pedi. Mas está aqui. Agora, vocês todos aí, senhoras e senhores, querem brilhar ou querem se iluminar? E iluminar o teu próximo. Brilhe a vossa luz. E falamos assim, não, eu estou obsediado. Tem aquele sofrimento, né? Eu estou obsediado. Se tem alguma coisa acontecendo na minha vida que não dá certo. O fulano vai e eu não consigo. O meu vizinho consegue, eu não consigo. O meu primo, aquele cunhado então que vivia me pedindo dinheiro emprestado, agora está bem, nem olha para mim. Né? Nem me convida para casa dele. A gente fica olhando do outro. Vocês estão rindo, mas é fato. Alguém não tem um cunhado assim, uma pessoa assim na família. Minha mulher está assistindo, esqueço. Fazer o quê? Agora foi, né? Bom, ela assistindo não tem nada, o problema é o cunhado assistindo. Mas não vai. Vamos lá. A gente fala muito disso, e aí fica se preocupando com o que a gente chama de obsessão. Se adoecendo com isso, sem entender o teu próximo, sem entender a permissão do próximo. No psiquismo. O que nós somos? Uma tríade. Espírito, perispírito e corpo. Não é isso? O que nós precisamos? De equilíbrio. Para que estamos aqui? Mundo de provas e expiações. Lamento, todos aqui, todos, sem exceção, estamos no mesmo fato vibratório. Não, mas você aí já deve ter errado mais do que eu. Possível. Todos vocês podem fazer isso. Eu errei mais do que todos vocês presentes. Mas isso quer dizer que vocês estão continuando encarnados, tem esperança de acordar amanhã, todo mundo aqui tem esperança de acordar amanhã, não tem? Tenha certeza, senão ninguém dormia. Se não tivesse aquela certeza, ficar todo mundo naquela expectativa. Então amanhã vocês acordam e podem errar mais do que eu. Pronto, equilibra. Então estamos nesse mundo por questões naturais nossas. Então o que nós vamos valorar entre nós? As nossas perdas, os nossos equívocos?
todas as situações contrárias à caridade, ou vamos nos valorar? Né? Chegamos aqui na casa espírita, na maioria das vezes, tangidos pela dor, da perda, do aprontamento, da exaustão do espírito, da frustração, dos problemas que nos cercam, e não damos conta que quando sentamos alguém aqui assim, não, é só eu, tudo bem, sem problema. Mas aí a gente senta na plateia e fica esperando acabar, que aquele palestrante acabe logo, porque eu vim aqui para pegar o meu passe, eu quero o passe, que é porque eu preciso. E o palestrante continua falando, tem 21 minutos ainda para ele continuar. Meu Deus do céu, quanto tempo! Eu ainda tenho que ficar com ele aqui, mas o passe vale a pena. E a gente não olha para o lado. Eu não, eu sento aqui, eu tenho que olhar. Olho para ele, peço permissão, peço os esclarecimentos, olho para todos os senhores, na sua grande maioria eu estou olhando, inclusive que estão dormindo, depois vocês cutuquem, saibam que eu já olhei para ele. Eu vi quem é. Não vou falar aqui publicamente, mas vi. Aliás, não está nem aqui, está ali. Ó. E então, nós temos que nos preocupar com quem está do lado também. Está na mesma estrada, está na mesma jornada. Estamos falando de obsessão, mas estamos falando do quê? De permissivismos nossos. Nada vai acontecer se não dermos razão e causa. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influem em nossos atos, em nossas ideias, dependendo, na maioria das vezes, são eles que nos dirigem. Mas, lá atrás, no começo do Livro dos Espíritos, está explicado o que é livre-arbítrio e o que é a nossa vontade. O que é esse poder extraordinário que nós detemos de ter as rédeas das nossas decisões, dos nossos rumos e de todas as suas consequências em nossas mãos, em nosso íntimo. Absolutamente assenhorados disso. Então, por que ocorrem as obsessões? Das duas, uma. Ou nós estamos invigilantes, a grande maioria de nós está, a gente não consegue ficar 24 horas vigilante. Se alguém fica aqui 24 horas vigilante, levanta o dedo, depois eu quero pegar uma dica. Ajuda muito. 6 horas vigilante, nem no sono. Nem no sono. Nós falamos aqui do sono. A pessoa vai dormir e você não dá conta. Diz, não, eu vou dormir, eu estou com sono, estou cansado. Cansado está o corpo, o espírito precisa estar fazendo alguma coisa. Mas a gente não faz aquele balanço. Balanço, que Santo Agostinho tanto fala. Está escrito, está lá colocado no Evangelho, de fazermos o nosso balanço diário. No que eu errei e no que eu posso melhorar. O que está de bom e o que deve ser melhorado. A gente não faz esse balanço. A gente só quer saber do bom ou ruim, a gente, ó, se tiver um tapetinho, empurra. Se tiver uma gavetinha, abre, joga dentro. Se tiver um livrinho velho, joga dentro, também expõe. Se não tem, joga para fora. O que é de ruim, a gente não assume. Temos 5 minutos, a notícia é boa para todos. Falei 21 naquele momento só para criar um clima. De fato, o que são as obsessões? As nossas invigilâncias. Está lá. Quem é o homem de bem? Aquele que não resolve, ele não dá conta, ele não tira os vícios, ele não tira as mazelas da vida, ele não tira as viciações, as codependências, sejam elas químicas, psicológicas, sejam elas de qual ordem, porque somos todos grandes em algum momento viciados, temos algumas viciações em nossa história, desde cedo até a jornada mais longínqua. Então, quem somos nós? O invigilância, o homem de bem, faz o quê? Ele coordena, ele controla, ele assume as rédeas e diz o seguinte, continua existindo, mas eu dou conta do que eu vou fazer, do que eu posso fazer, como vou fazer. Eu quero o bem para mim, quero o bem para o meu próximo, mas para o teu adversário, convida. Dona Ivone, ao final de sua jornada terrena, todos os seus obsessores, em toda a sua história, na trilogia que foi colocada nos livros dela também, tudo foi colocado, todos eles eram obreiros partícipes, já estavam lá trabalhando com ela. Recondicionaram-se. Vamos recondicionar. Se nós estamos tendo aqui encarnados a oportunidade de elaborar, melhorar, lapidar esse espírito extraordinário que é o que somos, com potências extraordinárias, vamos convidar os nossos irmãos em situações menos iluminados, para que venham junto conosco. Mas não vamos ficar tentando brilhar sozinho. Não é brilhar, é iluminar, é se iluminar.
É se permitir dividir essa luz. É se permitir estender a mão ao próximo. É se permitir não levantar ao final da reunião sem olhar para o lado para quem está contigo. Está aqui, parceiro, ficaram 50 minutos aqui agora. Dentro de cada um de nós aqui está um sistema enorme, ebulindo, fazendo uma movimentação. São suas dores, seus desconfortos, seus desencontros, as doenças, tudo que dói na alma, tudo que dói na consciência, tudo que nos afronta, tudo que já perdemos, tudo que não conseguimos, todas as nossas lutas, somos todos nós, mas temos expectativa, gratidão por essa encarnação, que todos os enfrentamentos, todas as dores nos fazem melhorar, fazem com que nos superemos, todos nós. Nós não retrogradamos. Então quem está retrogradando? Ninguém. Mesmo os nossos obsessores não estão retrogradando, eles estão estacionários. Nós estamos com a possibilidade de avanço e eles estão estacionários, presos a valores do passado, que vão sendo gradados conforme as nossas possibilidades. Pode ser simples, pode ser subjugação, mas são valores que nós determinamos. Vamos precisar de ajuda? Procura um médico. Precisa de um psiquiatra? Nós temos muitas formas. Se é psiquiatra, eu não procuro, eu não sou louco. Né? A gente fala, eu não sou louco, né? Pergunta para alguém, responde, né? Ah, é verdade, você não é louco, não. Né? Aí faz assim. A gente não procura um psicólogo, não procura um médico, de modo razão, para fazer uma anamnese e dizer o seguinte: você está precisando de uma ajuda além do corpo. Porque os médicos, na sua grande maioria, os não espíritos, ainda nos olham o corpo para curarmos-nos através do corpo, e não entende que o corpo é a expressão do espírito que está doente, e não vice-versa. Não somos um corpo que possui um espírito que nos anima para a gente ir ao shopping fazer compras. É o oposto. O espírito sem o corpo continua. Nossa mente prossegue. Sem o cérebro, ele não. O cérebro precisa do espírito. Você não vai fazer o quê? Para que serve? É uma massa cinzenta, ocupando, gastando 20% do nosso oxigênio, pesando 2,5 kg, 3 kg, ocupando a área mais alta aqui do corpo, e não vai servir para nada se não tiver o espírito, essa expressão inteligente, que é o que somos. Vamos agir com inteligência. Parar de pensar nos defeitos e pensar nas causas e nas possibilidades de correção, da melhora. Manja o carro? Deixa passar. Estou assumindo um compromisso. Deixa passar. Deixa passar. É um exercício, é difícil. Mudança de hábito. Mudança difícil das nossas características. Não é a questão da viciação, não é o hábito, aquilo que nos atinge, aquilo que nos coloca dentro de uma zona de conforto, que vai nos estagnando e permitindo esses sentidos menores daquilo que nos incomoda. E não, temos que nos mexer, fazer algo, promover. Vamos promover os nossos possíveis obsessores, desencarnados e encarnados, para junto de nós. Vamos trazê-los caridosamente para junto de nós. Vamos exercitar aquilo que nos é mais difícil, a humildade de fazê-lo. Eu estou assumindo um compromisso publicamente quando estou falando isso. Quando eu disse, você não está dirigindo daquele jeito, você não está agindo dessa forma. Os senhores e senhoras aqui podem fazê-lo de modo silencioso, por complemento das suas consciências, por complemento das suas virtudes, por complemento das suas buscas, por complemento daquilo que vocês querem, que é o que nós todos queremos, sermos felizes. Vamos trazer Jesus para dentro desse coração, ele que curou tantos, que espantou tantos daquilo que a Bíblia dizia que eram os demônios, mas eram os espíritos mais impuros que ali habitavam. Vamos expulsar dos nossos caminhos essas pessoas que estão sofrendo, mas vamos trazê-las para a oportunidade de serem regeneradas também como nós. Se nós queremos, dê ao teu próximo, divide essa bula, divide esse remédio, entrega um pedaço para o outro. Pode ser que não seja o remédio completo para nós agora, mas pela metade você já começa a complementar teu próximo, começa a fazer algo. Olhem-se, percebam-se, vejam-se, sintam-se. Seres que somos possíveis de tangenciar o nosso sentimento, os nossos corações e ao do nosso próximo, encarnado ou não. Que a graça de Jesus se faça presente em nossos corações hoje e sempre, graças a Deus. Infelizmente tem um relógio, né, que a gente tem que tem que acompanhar e obedecer. Mas agradecemos ao nosso irmão Canrobert todas as considerações que nos foram apresentadas. Temos a certeza que despertou em nós a vontade de compreender um tanto mais esse aspecto, né,
que, como dizem os cientistas e como dizem os próprios espíritos, é o mal na atualidade de toda a humanidade. Estarmos sofrendo essas interferências, desviando comportamentos e criando tantos prejuízos dentro da sociedade humana. Procuremos, então, nesse autoconhecimento, ver o que podemos fazer para que tudo se torne bem melhor para todos nós. Que Deus o abençoe, que ele esteja aqui em outros momentos, como estará amanhã, participando do encontro das Casas Espíritas. Passamos então à segunda fase do nosso trabalho, que é o momento do passe, quando teremos, na palavra do nosso querido Givaldo, a mensagem contida no Evangelho, capítulo 23, Estranha Moral: não vim trazer a paz, mas a divisão. Mateus, no seu capítulo 10, versículo 34 a 36, assim nos diz: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sogra, e o homem terá por inimigos aqueles da sua casa. Lucas, no capítulo 12, 49 a 53, nos diz: eu vim para lançar o fogo na terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Devo ser batizado num batismo? E quanto me sinto desejoso de que isso aconteça. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas a separação. Porque de hoje em diante, se houver 5 pessoas em uma casa, elas estarão divididas umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Comentário de Kardec. Será que foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade, ele que não cessava de pregar o amor ao próximo, quem disse: não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar o filho do pai, o esposo da esposa, vim lançar o fogo na terra e quero que ele se acenda? Essas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensinamento? Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas testemunham a sua elevada sabedoria. Somente a forma um tanto equívoca não traduz exatamente o seu pensamento, o que fez com que se desprezasse o seu verdadeiro sentido. Interpretadas literalmente, elas tendem a transformar sua missão inteiramente pacífica em missão de perturbações e de discórdias, consequência absurda que o bom senso não aceita, visto que Jesus não podia contradizer-se. Toda ideia nova forçosamente recebe oposição. Não existe uma única que se tenha estabelecido sem lutas. Nesses casos, a resistência contrária à ideia é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ele for, mais interesses contraria. Se essa ideia for notoriamente falsa, se for considerada sem consequências, ninguém se preocupa com ela e deixam-na passar sabendo que não tem vitalidade. Mas se é verdadeira, se está assentada em bases sólidas, se para ela pode-se entrever um futuro, um secreto pressentimento adverte seus antagonistas de que tal ideia representa um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja realização estão interessadas. Eis porque se lançam contra ela e contra seus partidários. A importância e os resultados de uma ideia nova são medidas pela emoção que ela causa ao aparecer, pela violência da oposição que provoca e pelo grau e persistência da cólera dos seus adversários. E agora rogamos aos nossos irmãos médiuns que busquem se posicionar para que possamos então dar continuidade aos nossos trabalhos, com assistência aos nossos companheiros que aqui se encontram, através do passe,
E pedindo também àqueles que nos acompanham à distância, seja pela internet, seja pela Rádio Rio de Janeiro, que também busquem se posicionar de maneira confortável em seus lares e com pensamento elevado, buscando a assistência e o amparo de seus benfeitores espirituais. Aguardem com muita tranquilidade as bênçãos que virão de mais alto através desses mesmos benfeitores. Lembremos-nos também que este é o momento em que podemos contribuir para o socorro, de modo geral, de toda uma sociedade. Então envolvamos os nossos administradores do país, os nossos companheiros de jornada, que têm responsabilidade sobre seus ombros, para que eles também sejam amparados neste momento. Jesus amigo, é chegado o instante do passe. Instante esse que, a partir de toda a elevação do pensamento com os estudos que foram realizados, nos permitem perceber a presença de teus mensageiros junto a nós. Que possamos, Senhor, ser merecedores neste instante desta assistência. Possamos ser trabalhados, possamos ser socorridos dentro das nossas necessidades, que tu sabes quais são. Então, humildemente apenas te pedimos que abençoes o nosso momento do passe. Graças a Deus. Boa noite a todos, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus pela oportunidade que temos na noite de hoje de vermos a Casa Espírita, refletirmos sobre pontos tão importantes trazidos pela nossa querida doutrina espírita. Já na primeira parte dos trabalhos de hoje, o nosso irmão dissertou sobre pontos que nos tocam tão próximos a cada um de nós. Uma verdadeira autobiografia. Mas vamos falar um pouco agora de algo mais leve, né? Vamos falar do Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus, trazido pelo mestre Allan Kardec, que trata dos ensinos morais do Cristo, em seu capítulo 23, Kardec faz assim alguns comentários importantes acerca de algumas expressões trazidas por Jesus. É importante notarmos que esse capítulo 23, ele não consta os comentários dos Espíritos, né, as instruções dos Espíritos. As palavras trazidas pelos evangelistas, Mateus, Lucas, foram comentadas por Kardec apenas. Os espíritos superiores não teceram nenhum comentário sobre isso. E fala justamente de algumas expressões que Jesus falou e que nos chega assim de um modo muito estranho, como até o próprio nome do capítulo fala, estranha moral. Porque sabendo Jesus que trouxe toda uma mensagem de amor, toda uma mensagem de paz, de solidariedade, de fraternidade, e nos deparamos de repente como sendo dele expressões assim tão contundentes, como não vim trazer a paz, mas a espada. Não vim apagar o fogo, mas ao contrário, eu vim lançar fogo à terra. Recomendar que um filho deixe de enterrar seu próprio pai para segui-lo. Que seus seguidores deverão abandonar tudo o que possuem, pais, mães, esposas, filhos, bens, etc., para segui-lo por amor a ele? Não. Jesus não deve ter dito isso. Pelo menos, talvez, não seja esta conotação. O bom senso de cada um de nós repele tal sentido para nós, né? Ocorre, portanto, meus irmãos, que os evangelhos de Jesus,
eles obedeceram a uma tradição oral. Eles foram transmitidos de boca a boca ao longo de muitos anos. E os primeiros escritos, eles chegaram até o conhecimento da humanidade muitos anos depois. O Evangelho foram escritos numa língua chamada aramaico, né, que era a língua que Jesus falava. E essa língua hoje em dia é uma língua morta. E foi traduzida naquela oportunidade para o grego. Era o grego antigo, que também é diferente do grego atual. Então a questão das traduções, elas sofreram e impuseram certas transformações naquilo que Jesus deve ter proferido. Portanto, meus irmãos, a gente não pode interpretar essas palavras ao pé da letra, porque o sentido deve ter sido alterado por uma série de interpolações, uma série de interesses outros que os homens então trouxeram para nós. Então a gente deve observar que a palavra de Jesus é uma palavra de amor, de fraternidade, de solidariedade. Em hipótese alguma ele poderia pregar questões assim tão contundentes para nós. Então nós devemos compreender sobre este ponto que ele deve ter proferido tais expressões, entretanto, numa outra conotação. E essa conotação escapou dos seus tradutores, dos seus escribas, que se preocuparam com essa questão. Então, meus irmãos, ficamos aqui com essa consciência de que Jesus é todo amor. Não é por acaso que ele é denominado o príncipe da paz. E sendo o príncipe da paz, jamais ele poderia pregar a guerra. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Continuemos com os nossos pensamentos elevados, sustentando o instante da comunicação do plano espiritual. Meus amigos, vejam como a doutrina espírita ajuda-nos a buscar as soluções para as aflições, para os problemas, para as dificuldades que se enfrentam no dia a dia. Se bem prestamos atenção, vamos perceber que o conselho dirigido a cada um de nós é buscarmos trabalhar sobre as causas que geram todos esses transtornos e aflições que assombram o dia a dia de cada um de vocês. Hoje, desencarnado, a minha percepção destes processos obsessivos ampliou-se, porque, quando encarnado, era comum chegarem até a mim perguntando sobre essa questão do famoso encosto. E como era necessário, o que era necessário fazer para se livrar dos encostos, que eram a denominação popular das interferências espirituais dos chamados espíritos sofredores. Mas hoje, com a doutrina espírita nos explicando e com aquilo que vamos observando, percebemos que geralmente a causa da permanência dos encostos dos espíritos sofredores reside principalmente no espírito encarnado. E o convite que recebemos todos nós, porque ainda sou um espírito no processo de crescimento espiritual, é de sempre estarmos nos autoanalisando e verificando em que ponto já me encontro da superação de causas que o alimentam, com as minhas dependências e hábitos, facilitando não a aproximação dos bons espíritos,
mas de espíritos ainda em condições inferiores. Trabalhamos nesse sentido e tenho a certeza de que muita coisa que acusamos a esses espíritos, nós vamos descobrir que a causa da perturbação, o início, o princípio, reside na alma de cada um de nós. Meus irmãos, a doutrina espírita está aí à disposição de todos, para termos as respostas a tantos questionamentos que trazemos na cabeça. Estudemos o Espiritismo, comparecemos aos encontros, participemos e tenhamos esse desejo sincero de fazermos e trabalharmos pela nossa autorrenovação, segundo os conceitos doutrinários espíritas e também sobre as luzes abençoadas das lições do Evangelho de Jesus. Um abraço do amigo José Jorge. Graças a Deus. Jesus amigo, como somos gratos, Senhor, neste momento, por tudo quanto nos felicitou a alma, pelos estudos, pela reflexão, pela presença sempre amiga dos companheiros que já no plano espiritual continuam a nos dar o estímulo necessário para que prossigamos na tarefa da nossa reformulação, do nosso crescimento espiritual, da nossa transformação. Obrigada a todos vós que trazem a cada momento para cada um de nós a mensagem que nos dá cada vez mais coragem, fortalece a nossa confiança e a nossa fé nos destinos da nossa vida futura. Obrigado, Jesus, mais uma vez te dizemos. E permita que amanhã, na continuidade da nossa caminhada, possamos estar sempre sob a tua bandeira protetora, facultando-nos, Senhor, um caminhar seguro, um caminhar harmonizado e um caminhar sereno, Senhor, para a nossa própria tranquilidade. Assim, pedindo-te a necessária permissão para que possamos dar por encerradas nossas tarefas na noite de hoje. Assim o fazemos, e que amanhã saibamos dizer presente ao convite de mais um estudo abençoado nesta casa de muito amor. Em nome de Deus, em nome de Jesus, então de nossa parte, damos por encerrada esta fase dos nossos trabalhos na noite de hoje. Graças a Deus.